Todo homem que está vivo hoje está em uma classe na vida. Todos os homens são classificados de acordo com suas habilidades e dons de Deus que nos criou. Essas classes são tão únicas e bem pensadas que nenhum ser humano no mundo hoje está na mesma classe que o outro. Nenhum. Somos isolados por Deus dentro daquela classe e Ele é o professor. Os testes e exames que validam a promoção são todos extremamente únicos, estritamente adaptados a cada pessoa e a cada situação necessária para o homem. Esta é uma verdade tão surpreendente que poucos sabem disso. Infelizmente, muitos caminham nesta terra em uma comparação competitiva com diversas pessoas. Eles estão preocupados com o que o outro acabou de receber, a bênção que acabou de ganhar, a casa que acabou de adquirir, a criança que acabou de conceber, a incrível alegria na vida do outro, o milagre que o jovem acabou de receber. Infelizmente, duas pessoas não passam exatamente pelo mesmo problema, crise ou época de criação. Você pode conhecer alguém por aí que passou por desafios semelhantes aos seus e já viu coisas piores do que você ou teve algo terrível na vida como você. Mas ambos são distintos no local de seu teste. Só Jesus pode verdadeiramente dizer a você: eu entendo. Ele está nessa classe agora com você e está supervisionando o seu teste. Muitos fugiram dessa verdade tão desesperadamente que foram até os confins da terra em busca de alguém que tivesse pena deles ou os ajudasse. Desconhecido para eles é apenas Ele, Jesus, e cada pessoa em sua própria classe. Quanto mais cedo você aceitar a realidade dessa verdade, melhor. Os homens podem ajudá-lo, mas nenhum homem pode evitar que você passe pelo seu teste. Os homens podem ter pena de você, mas nenhum homem pode ajudá-lo a responder a essas perguntas críticas que o encaram e o desafiam a tentar ou fugir. A verdade é que nenhum homem no mundo pode escapar de seu teste, pois é deles e somente deles e de mais ninguém. Não importa quantas vezes você se esquive dessas questões, não importa quantas vezes você falhe nesses testes, não importa quantas vezes você repetiu aquela frase de novo, você não pode sair daquela aula até passar naquele teste. Nenhum problema vem por acaso. Nenhum problema se apresenta sem ser configurado. Em vez disso, é padrão que eles apareçam em momentos diferentes da sua vida. Nesta jornada você não será capaz de evitá-los. Pois mesmo que você corra até os confins da terra, eles o encontrarão. Se você se retirar para os penhascos mais altos da reclusão, eles o encontrarão, apenas de uma maneira diferente. Quando você ora por coragem, Deus permite que situações assustadoras surjam em seu caminho para que você possa se levantar e ser corajoso de uma vez por todas e vencer esse medo. Quando você ora por riqueza, Deus permite que algumas situações estranhas de extrema pobreza aconteçam ao seu redor através da vida de outras pessoas, para que Ele veja o que você será capaz de fazer para ajudar as pessoas em situações ainda piores do que a que você está. Muitos oram desesperadamente, mas falham tragicamente, sem saber que as respostas às suas orações muitas vezes vêm como problemas que eles precisam superar primeiro, para que possam ser dignos de lidar com o que pediram em orações. A Bíblia fala sobre uma nuvem de testemunhas que está no céu, que observa nossas vidas enquanto vivemos, enquanto decidimos, enquanto fazemos uma escolha diária, seja para o bem ou para o mal. Essas testemunhas observam enquanto cuidamos de nossas próprias vidas e vivemos em alinhamento com a vontade e o plano de Deus para as nossas vidas. De maneira contrária, vamos contra essa vontade. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pense nisso como uma transmissão ao vivo de sua vida agora. Tudo o que você faz, e até mesmo pensa, é muito claro para eles. Milhões e milhões de pessoas estão lá no céu agora, observando se sua vida envergonha ou orgulha Jesus. E Jesus se colocou perante todo o céu, se gabando de você,
falando de quão admirável você é, o quão amável você é, o quão humilde você é, e de como você não cairá na armadilha do pecado, e como não permanecerá para sempre nas trevas da dúvida, incerteza e depressão. Ele falou com intrepidez que não importa o que aconteça, ele tem certeza absoluta de que você voltará para ele, o amará com toda a sua vida e se dedicará a ele. Ele tem tanta certeza de que você não viverá escondido em sua bolha de culpa e medo, mas contra todas as probabilidades, você se levantará e rugirá corajosamente em seu nome e com sua mensagem de verdade e vida até os confins da terra. Você tomará o seu lugar naquele perverso escritório do trabalho, declarando a verdade de Deus, apesar do medo da alienação, sendo ridicularizado, insultado, questionado, desprezado ou até mesmo demitido. Tenho certeza que você está chocado com isso. Eu queria saber como é que você pode dizer que Jesus confia em mim. Como você pode dizer que Jesus tinha um sofá para mim? Como você pode dizer que ele ainda acredita em mim? Mesmo depois de todos os passos errados que dei, depois de todas as tentações e testes a que cedi, depois de todos os erros que cometi. Bem, por que Jesus pode ainda dizer isso com ousadia diante de todo o céu? Ele é o seu professor. Ele sabe o que te ensinou. Ele conhece suas fragilidades e fraquezas. Ele conhece suas tendências e prováveis erros. E usando todo esse conhecimento sobre você, ele permitiu que um teste específico para a sua vida surgisse em seu caminho. Pois somente assim, conforme seu coração for sendo trabalhado pelo Senhor, a bênção que você deseja pode ser liberada em suas mãos. É um teste. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que revelação gloriosa da verdade! Filhos de Deus, Deus nos assegura em sua palavra que mesmo em meio à tentação que foi especificamente preparada para nós, com base em nossas habilidades únicas, Ele ainda abrirá um caminho para escaparmos, para que não caiamos. Deus está completamente focado no seu bem-estar. Pode não parecer agora, mas enquanto você ouve isso em um leito de dor, nas profundezas de uma crise conjugal, nos problemas de um rompimento de relacionamento, nas trevas de desvantagem e pobreza, nos lugares estranhos de falta e desejo, de morte e destruição, crise e guerra, Deus tem o seu melhor interesse no coração. Ele te ama desesperadamente e deseja ver você superar essa tempestade, essa dor, essa crise, essa doença terminal, esse problema de saúde recorrente, essa desvantagem social. Ele não colocou você nesse lugar para ser oprimido e morrer na pressão, na dor ou na derrota. Não! Ele colocou você lá e permitiu que o diabo viesse até você porque ele sabia que você poderia suportar, que mais ninguém poderia lidar com isso, que você ficaria com ele nos bons e maus momentos e provaria que o diabo e todas as pessoas que duvidaram estavam erradas. Ele sabe também que com certeza você duvidará dele e que se já estiver duvidando, voltará a vida nele ao ouvir isso. Isso é um teste, não é seu fim. Este é um julgamento, não é uma armadilha para acabar com você. Você não pode ver ainda, mas quero que saiba que existe uma saída. Nenhum homem pode realmente ver desta forma, exceto se lhe for mostrado por Deus. Nenhuma pessoa lá fora pode sair da temporada de provações se não pisar no caminho verdadeiro para sair dessa condição terrível. O que quer que o diabo sugira como alternativa é uma armadilha para enterrar você em situações mais profundas ou piores, além da sua capacidade dada por Deus de lidar. Jeremias, capítulo 7, versículos 23 e 24 diz: Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás
e não para adiante. Algumas pessoas decidiram não seguir o conselho de Deus por causa da situação avassaladora, e por causa disso não sabem que, em vez disso, seguiram um caminho que leva para trás em vez de para frente. Não importa o quão longe você esteja no caminho errado, você nunca chegará ao destino certo. Nunca é tarde demais para reconhecer seus erros e se dirigir a Deus para dizer: Senhor, sinto muito, perdi. Fiquei sobrecarregado com as situações da vida e perdi de vista que esta era uma época de teste e provação. Por favor, me perdoe. Nunca é tarde, enquanto você estiver vivo, para voltar e mudar o caminho certo e continuar nele. Você não pode se dar ao luxo de desanimar. O futuro glorioso que é garantido por Deus só existe no caminho de sua vontade para você. Nenhum homem da história jamais teve ou terá um grande fim se errar esse caminho. Não se convença de que um grande fim é determinado por como um homem morre e o que ele deixa para trás. Só no céu perceberemos quantas pessoas que pensávamos que estavam bem durante toda a vida, apesar de viverem contra Deus e sem Deus, tiveram um fim trágico. Pessoas com as quais nos comparamos, comparando nossas vidas e provações com as delas, lamentando porque não escolhemos o caminho mais fácil, como o resto delas, e em vez disso, escolhemos um caminho tão difícil e tedioso que parece até que fizemos a escolha errada. Permaneça fiel a Deus e ao seu caminho. Provérbios capítulo 16, versículo 25 diz: Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Este é apenas um teste. Não desista. Continue fiel. Os tipos de pessoas que estão em sua vida são muito importantes na equação do que quer que aconteça, seja de bom ou de ruim. As pessoas são muito importantes. Nosso relacionamento com elas pode nos posicionar ou nos afastar de muitas coisas. Há uma razão pela qual o salmista escreveu em Salmos 115, versículo 16: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles aos filhos dos homens. Se prestar muita atenção à Bíblia, você verá uma ação semelhante também. Quando Deus quer fazer algo em sua vida, Ele pode trazer algumas pessoas até você, como também remover outras. O diabo também emprega a mesma estratégia. Ele sabe que não pode simplesmente aparecer e destruir a sua vida. Ele sabe que não pode simplesmente aparecer e fazer com que toda a sua fé desapareça. Ele está muito ciente disso. Você é intocável diretamente. Satanás sabe disso. Então, o que ele faz? Ele procura por um indivíduo ou grupo de pessoas disponível que ele possa manipular em sua vida para causar estragos por meio de suas ações, ou por meio das informações com as quais alimentarão a sua mente, ou por simples motivações. Muitos foram abençoados e outros foram destruídos como resultado do tipo de pessoa que deixaram entrar ou mantiveram em suas vidas. Alguns lares desfeitos teriam sobrevivido se certos relacionamentos tivessem sido cortados. Alguns teriam aproveitado grandes oportunidades se tivessem as pessoas certas em suas vidas. Sua vida é importante e, portanto, o tipo de pessoa que você deixa entrar nela ou tem em seu círculo determinará algumas coisas. Quem é você? Você é uma criação muito especial para Deus, um indivíduo cujo destino Deus investiu muito, desejando executar seu próprio conselho através de você. E não apenas isso, o amor de Deus por você é tão imenso que Ele sabe tudo sobre você e daqueles que você traz para o seu círculo, porque através da intimidade muitas coisas podem acontecer na sua vida. Deixe-me contar a história de Gideão. Gideão era um homem como você e eu, com medo, vulnerável, confuso, precisando de respostas, irado, frustrado com o sistema das coisas, desejando que tudo fosse melhor. Ele era como você e eu. E você entenderia porque quando o anjo de Deus apareceu a Gideão e chamou de homem valente, Gideão não conseguiu entender do que esse anjo estava falando ou a quem ele se referia.
O povo de Israel, na época de Gideão, mergulhou na idolatria, virou as costas para Deus e tornou-se presa do diabo. Haviam invasores em suas terras e estavam roubando tudo o que tinham. Eles semeariam, mas nunca comeriam a colheita. Eles eram o povo de Deus, sem dúvida, mas por causa de seus pecados, eles estavam longe de Deus e eram como um rebanho desamparado, sem pastor. Foi nessa situação que o anjo de Deus visitou Gideão. A Bíblia diz, Juízes 6, capítulos 11 a 13. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho para estar com Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Isso soa como a pergunta que muitos de nós estamos fazendo hoje. Você vai concordar que sim. Gideão também tinha muitas perguntas, porém Deus olharia para ele e o chamaria de poderoso guerreiro. Veja bem, você pode não aparentar, mas por causa do que Deus colocou dentro de você, seu destino é um grande destino. Você não é pequeno. Você não foi feito para ser pequeno. Você foi feito para grandes coisas. A Bíblia diz que os filhos de Deus nasceram para realizar sinais e maravilhas. A luz do mundo, uma geração escolhida, fazendo a diferença, fazendo grandes façanhas. E não é só isso. Ouça o que Deus diz sobre o seu destino. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nenhum indivíduo na terra pode compreender plenamente as coisas que Deus tem reservado para você, seu filho. Nem seu pai, mãe ou irmão, nem o seu melhor amigo, nem seu terapeuta ou seu pastor. Ninguém tem esse conhecimento. Podemos fazer um palpite para isso. Podemos falar profeticamente, porém, há alguém que tem e vê o quadro geral, seu Pai Celestial. É por isso que ninguém consegue viver uma vida plena longe de Deus. O mundo pode aplaudir você, os homens podem honrá-lo por suas vitórias e realizações. No entanto, entre você e Deus, talvez você apenas tenha arranhado a superfície. Você nunca experimentará a plenitude, porque a verdadeira realização da sua vida está fora da vontade de Deus. Então, para Deus libertar seu povo e restaurá-lo à paz, ele precisava de um homem e escolheu Gideão. Depois que Deus conseguiu convencê-lo e direcioná-lo sobre o que fazer, Gideão mobilizou seus homens para a guerra, para retomar suas terras do inimigo. Eles tinham um grande número, mas em comparação com os exércitos de seus inimigos, eram apenas um pequeno bando. Porém, Deus disse a Gideão: Esses homens são muitos. Não sei você, mas eu ficaria surpreso ou até duvidaria se fosse Deus falando. Aqui estou preocupado com o fato de que estamos com falta de milhares, e Ele está dizendo que ainda somos muitos. Talvez eu não aceitasse isso tão facilmente. Mas a história de Gideão é um bom exemplo. Não apenas para remover algumas pessoas de sua vida, mas também porque você precisa removê-las antes que as coisas que Deus tem preparado para você aconteçam. Dos 32 homens que se ofereceram para lutar, 22.000 estavam com medo. Eles pareciam guerreiros. Você não seria capaz de mostrar a diferença, mas Deus faria. Então Deus disse a Gideão para pedir aos medrosos que fossem embora, e eles foram embora. Embora o exército tenha diminuído, eles se livraram do medo. Você sabe o que a Bíblia diz sobre o medo e os medrosos? Medo e tormento andam de mãos dadas. Não pode haver medo, fé e paz no mesmo lugar. O medo te segura. O medo é o veneno do inimigo. Ele paralisa aqueles que estão sob ele. E mais ainda, o medo é contagioso. Você pode ficar amedrontado só de estar cercado de pessoas que pensam, falam e agem com medo. Portanto, para que Deus traga grande progresso à sua vida, você pode começar se desconectando das pessoas que se entregaram ao medo. Como você identifica as pessoas que têm medo? Observe como elas respondem quando você compartilha suas visões com eles.
Eles veem um problema em tudo. Eles não acreditam na fé, colocam a lógica acima da capacidade de Deus. Eles dizem que isso não pode ser feito, dizem que você não tem o que é preciso. São pessoas que sempre inventam desculpas quando é hora de se posicionar sobre o que Deus diz. Você precisa remover essas pessoas de sua vida, meu amigo. Se você se apegar a eles por muito tempo, começará a falar como eles e assim limitará a realização dos planos de Deus para você. Quem foi o segundo grupo de pessoas que Deus removeu do exército de Gideão? Juízes, capítulo 7, versículos de 5 a 8. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a água à boca, trazendo homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Aqueles que não tinham consciência do seu ambiente, que brincam com tudo, aqueles que não são intencionais sobre a vida e que não acreditam que a vida deve ser levada a sério. Essas são as pessoas que dizem que não há problema em viver em pecado. Essas são as pessoas que, embora não tenham medo, também não têm a consciência de Deus. Antes de agradar a Deus, elas pensam nelas, querem satisfazer suas vontades. Deus orientou para que essas pessoas fossem removidas. Quando Deus terminou de removê-las do exército de Gideão, de 32 mil, Gideão ficou com apenas 300 homens. E adivinha, Deus disse a eles: essas são as pessoas que usarei para salvar seu povo, deixe os outros irem para casa. Veja bem, a Bíblia diz que sendo muitos ou poucos, é Deus quem pode salvar. Enquanto Deus estiver com você, não se trata do número de pessoas, mas daqueles que entre elas, Deus capacitará para o seu bem. Existem pessoas que têm muitos amigos, mas no dia da angústia, nenhum aparece para elas. Elas não têm uma única pessoa entre esses números em quem possa confiar para obter apoio. Caro amigo, é hora de remover essas pessoas. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro. É assim que o homem afia o semblante de seu amigo. Seu destino é grande demais para se brincar. Você já passou por muitas. Você já acreditou em Deus por longo tempo. Você tem esperado o suficiente. Aqui está Deus dizendo a você: eu quero fazer essas coisas em sua vida, mas você precisa se livrar dessas pessoas primeiro. Não tenha medo de que seu melhor amigo tenha deixado. E se Deus os removeu porque ele ou ela estavam no caminho do que ele queria fazer em sua vida? Você precisa se livrar das pessoas medrosas e distraídas em sua vida. Se não o fizer, o perigo aqui é que Satanás possa usá-los para chegar até você. Satanás pode usá-los para afastá-lo da vitória que Deus reservou para você. Você precisa de pessoas ousadas. Provérbios capítulo 28, versículo 1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Homens e mulheres que não têm medo de aceitar a Deus através da sua palavra. Pessoas que estão dispostas a apoiá-lo enquanto você espera receber o milagre de Deus em sua vida. Não aqueles que irão encorajá-lo a virar as costas para Deus. Não aqueles que não acreditarão na visão que Deus lhe mostrou. Não aqueles que zombarão do que Deus lhe disse. Você precisa das pessoas certas em sua vida, portanto estou encorajando você a se levantar como Gideão. Deixe Deus abrir seus olhos para ver além do seu relacionamento com todos em sua vida. Deixe que Ele o ajude a ver aqueles que podem estar no caminho do seu avanço. Você não precisa do medo. Você não precisa de conflito e amargura. Você não precisa de ganância e falta de temor a Deus. Você pode precisar orar para detectar essas coisas. Você pode precisar de algum tempo para se retirar, só você e Deus. Deixe Deus abrir seus olhos para ver essas coisas e o que você precisa fazer a respeito delas. Depois de deixar Deus guiá-lo para remover essas pessoas com sucesso,
você ficará surpreso com a maneira como ele começará a trabalhar em sua vida. Caro amigo, você merece as grandes coisas que Deus tem reservado para você. Levante-se e coloque sua vida em posição para isso. A preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém em movimento, mas não leva a lugar nenhum. Esta afirmação é muito precisa e perfeitamente válida até hoje. Considere isso um lembrete de que não importa quantos motivos você tenha para se preocupar. O único efeito que essa preocupação terá é sobre você, agravando a situação mais do que imagina. Às vezes, quando você ouve essas coisas, é fácil pensar que quem fala está sendo insensível à sua situação. É fácil acreditar que quem o aconselha nunca passou pelo que você está passando. E você pode estar certo, mas não se trata de alguém simpatizar com você. Se trata da verdade, mesmo que ela venha da boca de uma criança. Médicos, líderes espirituais, profissionais de saúde mental e todos os que lidam com saúde, espírito e psicologia continuam alertando acerca da preocupação. Você deve ter ouvido isso antes, mas nunca é demais repetir. A preocupação mata, mais do que ela cura. É muito triste e perturbador que muitas pessoas preferem estar cercadas de gente com pena delas, do que por pessoas que as desafiam a deixar de se preocupar ou se lamentar. Não me interprete mal. Você pode lamentar suas derrotas por um tempo? É claro. Mas você deveria viver nesta dor de maneira contínua? Certamente não. Isso seria condenar a si mesmo ao desperdício da sua vida. Quando o iníquo rei Herodes decapitou João Batista, a Bíblia diz que Jesus se separou da multidão por um tempo. Embora o tenham encontrado mais tarde, ficou claro que Jesus queria ficar sozinho. João Batista não foi apenas um profeta ou alguém que batizou Jesus ou comissionou seu ministério. João Batista era primo de Jesus. Eles não tinham apenas um relacionamento espiritual, eles também tinham um relacionamento familiar. Portanto, sua morte tocou Jesus de maneira excepcional. Porém, Jesus não perdeu tempo lamentando a morte de João, ou começou a se preocupar se Herodes iria prendê-lo em seguida. Na verdade, muitos filhos de Deus hoje teriam pensado assim. Herodes mais tarde voltou sua atenção para Jesus? Sim, mesmo antes de finalmente ter a chance de conhecer Jesus durante seu julgamento. No entanto, Jesus nunca temeu por sua vida, nem mesmo uma vez. João, capítulo 10, versículos 17 e 18, diz: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus estava muito confiante em sua segurança. Não deveriam também aqueles que afirmam crer em Jesus estar tão confiantes na proteção e preservação que têm nele? Eu sei o que a preocupação pode fazer com uma pessoa, querido cristão. Você pode ter motivos para se preocupar com seus filhos, sua segurança, sua saúde, com suas finanças ou qualquer outra necessidade em sua vida. Mas você sabe o que causa preocupação? É a informação. Sua atenção às informações diante de você é um elemento precioso e influente em sua vida. Deus sabe disso. O diabo também sabe disso. E você também deveria saber. O que cresce dentro de você dependerá de quais informações você presta atenção constantemente ao longo do tempo. Você sabia que se ouvir constantemente como as coisas estão indo bem na sua vida, você estará sempre de bom humor? É verdade. Você quase sempre se sentirá bem se continuar ouvindo sobre o quão bem-sucedido você é e quanto lucro ou conquista você consegue diariamente. Sua saúde vai melhorar, você não ficará mal-humorado na maior parte do tempo, você estará disposto a estender a mão amiga a qualquer pessoa que encontrar diariamente. Por quê? Por causa das informações positivas. O salmista escreveu que quando Deus quer curar ou libertar seu povo, Ele envia a eles sua palavra. Salmos capítulo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal.
Esse é o poder da informação. Quando um indivíduo com problemas ouve que a ajuda chegou, o fardo é instantaneamente aliviado e ele se sente melhor, mesmo que o problema ainda não tenha sido totalmente resolvido. Suponhamos que você diga a uma pessoa faminta, sem esperança, de onde virá a próxima refeição, que há uma refeição em sua casa para ela. Nesse caso, ela pode até começar a ficar com água na boca pela ansiedade, mas o desespero dela sumiria na hora. Por quê? Por causa da informação que você acabou de dar a ela. A quais informações você está se permitindo prestar atenção em sua jornada diária pela vida, meu amigo e minha amiga? Esta é a causa da sua preocupação. A Bíblia nos diz que Abraão tinha muitos motivos para se preocupar e perder a esperança, mas ele escolheu se concentrar em Deus. E quanto mais ele se lembrava da promessa de Deus para ele, mais forte a sua fé se tornava. Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21 diz: Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão tinha duas opções: preocupar-se por não ter um herdeiro depois de todos aqueles anos, ou viver confiando na promessa de Deus. Ele escolheu confiar em Deus e a preocupação desapareceu. Ele encontrou força e esperança para viver enquanto manteve sua atenção na promessa até que ela se concretizasse. Querido cristão, não dê ao inimigo tanto poder sobre você. Sei que às vezes as vozes dos desafios podem ser tão avassaladoras que fica difícil ouvir ou ver o que Deus está dizendo ou mostrando a você. Portanto, você nunca deve esquecer que sua fé é tão forte quanto a informação em que você escolhe acreditar. É por isso que você deve continuar a se abrir e se cercar das promessas da palavra de Deus. Paulo, falando sobre isso aos cristãos, disse em Atos capítulo 20, versículo 32: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que a palavra ou a promessa de Deus pode fazer por você? Elas podem te edificar. Você quer ser edificado em amor, fé, força, esperança, paz e serviço a Deus? A resposta está em seu compromisso com a palavra dele, a informação de Deus. Vejam, queridos irmãos, há tanta informação circulando hoje, há relatos de guerras, derramamento de sangue e violência em diferentes partes do mundo, informações sobre infidelidade e fracassos em casamentos, relatos de abominações e atrocidades cometidas por diferentes pessoas, várias exibições de sistemas políticos e de justiça falidos e desordem em todos os lugares. Informações sobre doenças, enfermidades e morte estão por toda parte. Todos agem de uma forma ou de outra hoje por causa do tipo de informação que ouvimos continuamente. Portanto, o apóstolo Paulo escreve: em vez de se comprometer com essa informação sendo divulgada por todo lugar, onde você fica preocupado ou com medo de apertar as mãos, amar, viajar, ajudar ou servir aos outros, comprometa-se com a palavra de Deus. O que diz a palavra dele? Deus diz algo sobre o que você está passando? Como você se apega à palavra? O que você deve fazer para se preparar para as manifestações de Deus? Essas são as perguntas que nascem da confiança em quem Deus é e no que Ele pode fazer. E se você sente que não tem forças para se comprometer com a palavra, as pessoas ao seu redor poderão ajudá-lo. Os cristãos geralmente não sabem que as pessoas com as quais nos cercamos têm um impacto significativo sobre nós, especialmente nos dias em que nossa alma se sente abatida. A Bíblia diz que uma pessoa perseguirá 1000 inimigos, mas 2 perseguirão 10.000. Existe um grande poder quando você se cerca de pessoas que podem lembrá-lo de olhar sempre para o alvo. Durante seu tempo no deserto, os filhos de Israel perderam muitas pessoas com a ira de Deus por causa desse mesmo problema. Não apenas isso, mas Deus também aumentou a viagem deles em 40 anos. Por quê? Porque a informação que um grupo trouxe de uma expedição os fez entrar em pânico e duvidar da capacidade de Deus.
Moisés havia enviado 12 homens de cada uma das tribos de Israel para espionar a terra de Canaã e trazer notícias. O objetivo era entender o que eles enfrentariam, os inimigos que já ocupavam a terra e os recursos naturais que herdariam. Eles fizeram isso e retornaram depois de alguns dias com notícias e evidências para apoiar seus argumentos. A terra era realmente boa para eles, assim como Deus havia dito. Eles genuinamente floresceriam ali. Eles até trouxeram de volta um gigantesco cacho de uvas, que levou 2 homens em ambos os lados de uma longa vara para poder carregar. Os frutos eram enormes. Tenho certeza de que, se você fizesse parte de Israel naquele dia, ficaria super empolgado em simplesmente ir e possuir a terra, porque acreditaria que Deus estava confirmando suas promessas. Quem dera tivesse sido essa toda a informação que eles trouxeram. Mas havia mais. Depois de dizerem tudo isso, eles acrescentaram que não podiam ir porque a terra era impossível de ser conquistada. Por quê? Porque os descendentes de Anak, os gigantes, estavam lá. Os homens de Israel se sentiam como gafanhotos aos olhos daqueles gigantes. Ouvir aquilo deve ter sido muito chocante. Achei que você tinha acabado de dizer que a terra era tudo o que Deus nos disse que era. Eu pensei que você apenas mostraria todas as possibilidades que nos esperam lá. Você disse que Deus havia abençoado a terra. Não foi isso que você disse? Por que então você está dizendo todas essas coisas para nós? Isso começou a causar medo e pânico entre os filhos de Israel. Lembre-se, essas foram as palavras vindas de pessoas que estiveram lá. Então não era como se estivessem blefando. De fato, era motivo suficiente para se preocupar. No entanto, Josué e Caleb acalmaram o povo. Eles disseram aos israelitas que os gigantes e os outros locais eram como pão, pois Deus havia dado a terra a Israel. Os dois até mesmo disseram que todos deveriam subir imediatamente e tomar a terra. Lembre-se que eles eram 12. Portanto, parece haver um conflito de informações aqui. Assim como temos em todo o mundo hoje. As vozes que queriam que a nação temesse eram mais do que aquelas que encorajavam o povo. Números capítulo 14, versículos 6 ao 10 diz: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E adivinha só, assim como acontece hoje, todos se voltaram contra Josué e Caleb. Veja, é assim que o diabo trabalha. Ele quer te manter preocupado. Então ele se esforça para silenciar todas as vozes de esperança e encorajamento ao seu redor. Às vezes, ele até torna difícil para você ver qualquer sentido em confiar em Deus. Mas é aí que você deve confiar mais ainda em Deus. Essa história termina com Josué e Caleb sendo os únicos daquela geração mais velha que deixaram o Egito para ir para a terra prometida com sucesso. Deus assegurou que os outros vagassem no deserto por 40 anos até todos morrerem. Seus filhos, por quem eles temiam e se preocupavam, foram os que conseguiram fazer a viagem para a terra prometida. Não duvide da capacidade de Deus, meu amigo. Você pode confiar nele. Viva, meu amigo, viva! Pare de se preocupar e comece a viver. Pare de entrar em pânico com seus filhos. Deus cuidará deles. Pare de entrar em pânico com sua família, sua educação, seu casamento, sua vida e seu ministério. Deus pode cuidar disso. Confie nele e comece a viver sua vida com fé. Não é o fim até que Deus diga que é. Por que não deixar Deus ser Deus, enquanto você descansa na paz dele
e Ele cumpra todas as suas promessas em sua vida. Pare de se preocupar e comece a viver e a confiar em Deus. O que significa ser forte no Senhor? Como ser forte em meio aos desafios? Como Deus fortalece alguém? Quando Deus pode nos fortalecer para vencer? Ser forte no Senhor não tem nada a ver com força física ou energia. Não tem nada a ver com a força do machão, mas sim com a confiança no braço do Deus Todo-Poderoso. Depender de sua total e completa confiança. Mostrar a Deus que você não pode fazer nada sozinho sem Ele fará com que Ele conheça os seus pontos fracos. Força não tem nada a ver com a maneira como você se sente. Longe disso. Essa força usa a energia interior em você e pratica a fé ao nível ao qual Deus está lá para lutar em suas batalhas. Ele andaria com você pela fornalha de fogo desta vida. É preciso ter um coração forte em Deus para saber e crer que Deus te tornará forte por dentro e por fora para superar todos os desafios. Ele o fortalecerá para superar qualquer situação, boa ou ruim, contanto que você coloque sua confiança em Deus e não em si mesmo. Portanto, ser forte no Senhor, falando de maneira simples, é ter uma fé resoluta, impassível e inabalável em Deus. É crer em Deus e no seu poder. Você já ficou tão exausto que começou a se perguntar se Deus está presente? Sim, já fiquei assim. Eu lembro de quando minha mãe faleceu e foi para a glória. Eu exerci minha fé, orei para que ela acordasse assim que ouvisse minha voz. Os dias se passaram e a realidade me ocorreu assim que tive uma revelação. Ela está com nosso Senhor Jesus Cristo, onde não há dor. Que Deus me fortaleça. Qual é a dor que você está passando agora? Qual é a situação que você sente ser impossível? Estou aqui para dizer para você largar o controle próprio. Entregue isso a Deus e Ele te fortalecerá para vencer. Como você pode ser forte em meio aos desafios? Sempre que você se sentir realmente fraco, repare, você está trabalhando com suas forças. A força vem ao trabalhar junto com a confiança em Deus. A palavra dele é como um energético. Ela tem uma maneira de penetrar no corpo e na alma. Ela te dá energia para a próxima batalha. Você pode se tornar forte se clamar a Ele e dizer o quão desvalido você é. Vamos olhar rapidamente para esta escritura. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ver estas palavras deixa claro que você precisa de graça. É disso que você precisa como filho de Deus. O poder de Deus funciona melhor em nossa fraqueza. Não importa o que você esteja passando, seja bom ou ruim, clame a Deus. Com a força de quem você está caminhando? O poder de Cristo pode caminhar através de mim. Não se apoie em sua força, pois sozinhos não temos força nenhuma. Entregue tudo, toda a sua energia e suas fraquezas a Deus. Ele, sem dúvida, irá ajudá-lo a vencer. Os desafios são enormes e infinitos, mas se você é forte em Deus, entregue a Ele. Ele o fortalecerá para vencer tudo isso. Você já pensou que os problemas e questões da vida não acabam? Enquanto você estiver vivo, haverá um problema sendo resolvido e outro surgindo.
É por isso que você precisa de Deus. Não dependa de sua energia, do seu eu, da sua inteligência, esperteza, segurança, dos seus contatos ou da sua beleza. Conecte-se a Deus. Ele vai te fortalecer. Como Deus vai te fortalecer? Ele te tornará forte em todas as suas circunstâncias. Em orações e súplicas, Ele o fará. Você entregou sua vida a Ele? Então você pode se conectar ao Deus Todo-Poderoso através da oração. Ele te responderá. Seus pedidos e súplicas serão atendidos. Se Deus não atender alguns desses pedidos, é porque você não precisa deles. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos capítulo 73, versículo 26. Caímos e falhamos, mas Deus é a nossa força. Somente Deus pode curar nossas vidas quebradas e despedaçadas. Fisicamente podemos estar passando por muitas coisas, mas Deus nos faz passar pelas dores totalmente ilesos. Internamente podemos estar sofrendo graves tormentos mentais e emocionais, mas com Deus ao nosso lado, Ele nos curará e nos libertará. Então, não temas, pois estou contigo. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com minha mão direita justa. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele me deu a vitória. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. O Deus de meu pai, eu o exaltarei. Vejamos as Escrituras em Josué capítulo 1, versículos de 7 a 8, que diz: Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É importante se apegar àquele que tem a chave do universo, Deus. Segure-se nele para fortalecer-se. Eu observo o mundo, mas não vejo nada que possa ajudá-lo a superar todas as tribulações da vida, exceto Deus. Você quer vencer a tentação? Se apegue com Deus. Ele pode te ajudar a superar diferentes obstáculos. Você pode tentar ajudar a si mesmo, mas se invocar a Deus através da oração e adoração, Ele te fortalecerá. Só Deus pode fazer o que homem nenhum pode fazer. Ele é o dono do universo. Ele controla não apenas o físico, mas também o espiritual. Assim, aquele que tem a chave da sua vida te manterá firme. Deus nos fortalece através de suas palavras. À medida que você estuda a palavra de Deus, Ele fala conosco e nos dá instruções por meio dessas palavras. Veja as Escrituras que lemos. Elas nos dão esperança, confiança e encorajamento. É muito claro que devemos saber alguns princípios básicos sobre a força de Deus. Devemos conhecer a Deus. Você conhece a Ele? Então, siga suas instruções. Você deve conhecer suas palavras, não apenas conhecê-las, mas compreendê-las com todas as situações da vida. Deixe que a vontade de Deus seja feita. Sua maneira de viver não deve ir contra o propósito, a vontade e o seu modo de vida. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, mas não ama as pessoas que vê diariamente, então definitivamente não há nada de Deus em você. Lembra o que é amor? O amor não abriga ódio, o amor perdoa, o amor preocupa-se com os outros. Siga o seu caminho e o Deus Todo-Poderoso certamente te fortalecerá para vencer. Seu trabalho revelará o que você receberá. Faça o bem e não confie no seu conhecimento e compreensão para vencer o mal desta terra. Todos nós precisamos de Deus. Não há um limite de tempo para quando Deus pode nos fortalecer. Se você o invocar agora, Ele vai te atender. Ele virá até você agora. Deus não quer que tenhamos medo de nada na vida, pois Ele já derrotou o mal e a morte.
Viver pela fé na ressurreição da vida e na força que existe em cada crente por meio de Cristo é o que significa ser forte no Senhor e na força do seu poder. Vamos utilizar o mesmo poder que ressuscitou o Cristo da sepultura para lutar esta batalha espiritual. A vida nem sempre é ensolarada, ela é cheia de altos e baixos, mas em tempos difíceis, tudo o que pedimos é força para perseverar, paciência e coragem para enfrentar os desafios. Quando nos sentimos sobrecarregados, a fé nos dá forças para continuar. Só podemos contar com a bondade de Deus se tivermos confiança nele. A decepção e a preocupação sempre fizeram e sempre farão parte da vida da terra. Mas a Bíblia existe para nos dar força e direção. Sempre haverá a chance de se voltar para as promessas de Deus, não importa o que estejamos enfrentando. A perda de emprego, dificuldades no casamento, a morte de um ente querido, até mesmo uma pandemia global. Todos os dias, Deus quer nos encorajar a enxergar a alegria e tranquilidade. Por centenas de anos, a palavra de Deus tem sido traduzida e preservada para que possa falar diretamente ao seu coração agora mesmo. Você foi criado para descobrir a esperança em Jesus Cristo e no amor de Deus. Apenas saiba que seja o que for que estiver passando, você não está sozinho. Todos nós passamos por períodos em nossas vidas que são difíceis e frustrantes. Em meio à adversidade, a palavra de Deus tem uma maneira poderosa de inspirar seus leitores a serem fortes e corajosos. Podemos conquistar isso confiando em Deus, que nos faz dar bons frutos e sacrificarmos uns pelos outros. O amor nos protege do mal e nos fortalece. Conecte-se com Deus. Pode ser energizante se você estiver desesperado ou se sentindo para baixo. Marcos e Mateus declararam que tudo é possível com Deus. Em tudo o que fazemos, Ele nos dá força. Quando nossa confiança em Deus é abalada, é crucial lembrar como nosso amor por Deus nos fortalece e nos recompensa. Deus valoriza todos os nossos esforços e a nossa fé é a base de seu amor. Podemos ver isso no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O importante é que Deus pode te salvar do extremo, do fundo do poço. Não importa qual seja a sua condição ou a situação pela qual você está passando. Deus está sempre no horário e nunca atrasado. Nunca subestime o poder da fé, pois a fé torna possível o impossível. Todo problema existe por uma razão. Ele desenvolve o nosso caráter, nos colocando em situações difíceis. Verdade é que Ele confia nas circunstâncias e não em nossa leitura da Bíblia para nos moldar à semelhança de Jesus. Deus ajudará você a superar suas dificuldades.